Boa tarde. Ô, boa tarde, meu amigo Roberto Mota. Quase uma pegadinha, né? Eu até tomei um susto. A todo mundo que, a todos que estão nos assistindo aqui, essa é mais uma entrevista da série de entrevistas que eu estou fazendo com candidatos de todo o país. E o entrevistado de agora é César Leite, que é candidato a deputado estadual na Bahia. Boa tarde, César. Boa tarde, Roberto. É uma felicidade muito grande estar aqui com esse bate-papo com você. Já conheço você há um tempo já, conversando bastante, né? Quanta coisa a gente passou nesse país, né, Roberto? Eu estou tendo, assim, uma felicidade grande estar aqui com você, falando um pouquinho sobre o nosso país, sobre a Bahia, viu? Muito obrigado pelo acolhimento. Maravilha. Nós estamos usando o mesmo modelo, César, para todos os candidatos. São 20 perguntas em 30 minutos, para colocar o máximo de informações no menor tempo possível. E a primeira pergunta é: quem é você? Essa pergunta parece ser simples de responder, mas da parte de essência, né, que é César Leite é filho de um Deus amado, né, que quer o melhor para o seu povo, que luta pela benevolência, pela fraternidade, pelo senso de justiça. Mas nossa identidade social que as pessoas conhecem é o médico cirurgião vascular, 48 anos, tenho 6 filhos, 2 filhos com deficiência, meu filho mais velho tem autismo e a mais nova tem síndrome de Wolff. E sou médico, né? Cirurgião vascular, formado já há 25 anos. Fui vereador de Salvador na última legislatura e candidato a prefeito de Salvador pela direita. A segunda pergunta você já meio que respondeu, mas se quiser falar um pouco mais, a segunda pergunta é: qual é a sua profissão, o seu trabalho, como é que você ganha a sua vida? Pegou a minha vida como médico, né? Como cirurgião vascular, angiologista. Mesmo quando eu fui vereador de Salvador, eu continuei trabalhando como médico, né? Porque você sabe, quem tem família grande, arrimo de família, pagar as contas, que não são poucas, ainda filho com deficiência, o salário de vereador não é um salário assim que a gente possa considerar para pagar todas as nossas contas, né? Apesar de ser um bom salário, não tenha dúvida disso. Mas eu continuava a trabalhar como médico. Isso foi muito bom, porque assim quando terminou a campanha de prefeito, e eu não era mais vereador, infelizmente fui demitido do serviço público, aquela questão da política. E se não fosse a medicina, Roberto, ia ser muito difícil para mim. César, cite as três coisas mais importantes que você já fez pelo país ou pela sociedade em geral. Ó, desde 2003 eu fui líder de movimento de rua aqui na Bahia. Então toda a movimentação é a favor do impeachment, contra o PT, né, o verde e amarelo famoso, os movimentos na Barra, eu sempre tive sob a liderança. A luta pelo impeachment da Dilma, contra o Congresso do PT, que estivemos aqui na Bahia, né, lutando contra a realização, eu mais 30 contra 600 do PT, tropa de choque, ou seja, colocamos de forma efetiva mesmo essa luta contra o comunismo e o socialismo. Eu fui, quando vereador de Salvador, fiz o impeachment, né? A gente entrou com um processo de impeachment, eu e o advogado Maurício Costa, contra o governador Rui Costa, devido aos respiradores aqui, a não compra dos respiradores. Então foi o primeiro processo de impeachment para um governador, contra um governador da Bahia. Tá? E em relação a trabalho como vereador, a gente desenvolveu aqui, ajudou a viabilizar unidade de transplante de medula infantil que não tinha aqui na Bahia. Então as mães tinham muitas dificuldades, tinham que ir para São Paulo, para Pernambuco para realizar esse transplante e hoje elas já podem fazer aqui em Salvador. Da mesma forma, fizemos um núcleo de atendimento para pessoas com deficiência em odontologia na Universidade Federal da Bahia. Isso, Roberto, sem usar dinheiro público, viu? Com os amigos, com os parceiros, a iniciativa privada, a gente fez essa intermediação e conseguimos colocar na grade curricular da universidade o ensino para os dentistas para capacitar o atendimento de pessoas com deficiência. Tenho muito orgulho disso. Cite os políticos que você mais admira no Brasil ou no mundo, no presente ou no passado. Olha, eu estou num processo de resgate de nossas origens, de nossa história. Então eu vou citar alguns, tem vários, né? Mas vou citar alguns. José Bonifácio, nosso patrono da independência, tem um papel fundamental na independência, da nossa primeira Constituição. Ele pôde ver
o mal que é a esquerda com a Revolução Francesa, e aqui ele foi o nosso pai, né, o patrão da independência, além de ser o tutor do segundo político que eu tenho uma grande admiração, que é o Dom Pedro II, né? Excelente formação, é o homem que trouxe inovação aqui para o Brasil. Brasileiro, nasceu no Brasil. Muitas pessoas acham que Dom Pedro era português, era brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro. E eu fiz há pouco tempo uma apresentação, Roberto, comparando o governo Bolsonaro com o Dom Pedro II, que já naquela época, 1875, colocou cabo telegráfico até Portugal, 6.000 quilômetros. Ele já tinha um governo, do ponto de vista econômico, liberal. Rodovias, mais 10.000 quilômetros de rodovias, de ferrovias, na época do Império. Então foi um governante altamente popular, o povo amava Dom Pedro II. E aí eu venho com o Bolsonaro, né? Bolsonaro, para mim, o grande líder hoje, depois de Dom Pedro II, né? Já dentro da República, depois do golpe da República, onde ele traz o que nós defendemos, tá? Liberdade, Deus, pátria, família, o fortalecimento da sociedade, a redução do Estado. Então, Bolsonaro, para mim, é um dos grandes líderes. A nível internacional, eu posso citar Churchill, né? Um grande primeiro-ministro, e eu costumo dizer que quando a bagunça foi feita, Roberto, chama os conservadores para organizar. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, quando a lambança estava lá, a Inglaterra quase para entregar a Alemanha nazista, chega Churchill, né, que é levado e consegue fazer manobras importantes de resgate da força britânica, traz mais de 300.000 soldados naquela manobra que todo mundo conheceu, mais de 800 navios, envolveu toda a sociedade, né? Então tem um papel fundamental de resistência e para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Foi um conservador. Ronald Reagan é outro que nós também temos uma admiração muito grande. Ontem teve em Berlim, inclusive, que os irmãos alemães precisam se unir, né? O muro vai cair, né? Não tem como resistir sob a força da fé, da liberdade e da verdade. Coisas que hoje o nosso presidente Bolsonaro resgata: verdade, liberdade e fé. Então são políticos que eu admiro. César, qual foi o livro ou os livros que marcaram a sua vida? Olha, eu gosto de ler bastante. Inclusive, né, já tem um programa, digamos assim, uma programação que eu quero trazer você para aqui para Salvador, para o lançamento do seu livro. Então, uma das coisas que eu tenho paixão é ler. Mas gosto, 1984 é um livro bem emblemático, né? Livre para Escolher, de Milton Friedman, é um livro muito bom. Mas se eu fosse citar três livros que eu gosto muito de cabeceira, eu falaria o Seis Lições, do Ludwig von Mises, né? Que foi uma palestra que fez lá em Buenos Aires, depois foi feito um livro pela esposa dele. É fantástico, falando sobre a questão do comunismo, socialismo, a questão da liberdade econômica. A República de Platão, a gente vai para os clássicos, né? Então, escrito há 2.400 anos atrás, tão atual como a República de Platão. E o Como Ser um Conservador, de Roger Scruton. Eu acho que ele divide bem, né? É bastante prático a leitura do Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Quais são as ideias principais que te movem? Olha, a gente costuma falar, né? Bem-aventurados é a nação cujo Deus é o Senhor, né? E o povo a qual ele escolheu. Mas o que é que a gente faz isso na prática como cristão que eu sou, né? Se a gente continua a ler os Salmos, a gente vê que Deus conhece o coração de todos e não vai haver rei nem exército que seja maior que o nosso Deus, né? Então, o que é que nós cristãos estamos fazendo na prática para defender o que nós acreditamos? Muito se colocou o cristão fora da política. É importante o cristão participar ativamente da política. Então, uma das minhas ideias é trazer justamente a moral judaico-cristã, né, resgatar esses fundamentos, esses valores cristãos dentro da política. Está na hora de tomar posse, né, do que é nosso, né, dos valores morais tradicionais. Além disso, a defesa de pessoas com deficiência. Eu tenho 2 filhos com deficiência. Tá? Então, já tive vários projetos, leis aprovadas em Salvador. Eu sinto na pele as dificuldades reais. A gente costuma falar o pessoal fala da esquerda da minoria, né? Do negro, LGBT e tal. Mas a pessoa com deficiência, ela tem dificuldades reais, que são exploradas de forma canalha pela esquerda, que nunca ajudou. Mas a gente reconhece bem quais são as potencialidades de cada um, e é isso que eu preciso resgatar, caso Deus permita eu tenha esse mandato. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou na sua vida? Roberto, eu não tenho dúvida nenhuma que a maior dificuldade foi
foi a surpresa assim que eu tive com o nascimento do meu filho Felipe, né? Então foi uma gestação absolutamente normal, uma gestação que não apresentou nenhum tipo de problema, né, ou qualquer dificuldade. Após o nascimento também, um nascimento totalmente tranquilo, mas a gente via que não evoluía como deveria evoluir. Tá? Eu morava no Rio Grande do Sul na época, fazia residência médica, que eu fiz no Conceição, e os médicos na época, os colegas, não, isso é o frio, o desenvolvimento dele está difícil por causa do frio. Eu não conhecia o autismo, eu realmente altamente ignorante, isso no ano 2000. E quando eu voltei para Salvador e levei para o neurologista, depois de muito tempo, aí veio o diagnóstico de autismo. Então, meu amigo, foi assim, foi muito difícil, né? Foi 24 horas mesmo chorando. E a gente sempre pergunta por que isso, por que aconteceu comigo, o que foi que aconteceu? Você toma aquele susto, né? Você nunca ouviu falar de autismo, e aí vai começar a estudar sobre o processo, ver como pode melhorar, e aí aquele luto foi de 24 horas, né? Então 24 horas depois você tem que levantar com força e tentar ver o que é melhor, né? 7 anos depois, minha segunda filha, e veio também com deficiência, a síndrome de Wolff, que é uma síndrome rara, uma doença rara, é 1 para 60 mil, para você ter ideia. O autismo é mais ou menos 1 para 64, 1 para 100. O Down é 1 para 230 nascimentos. E Wolff, que é a minha filha, é 1 para 60 mil, a minha segunda filha. Tá? E aí a gente aprende que nós somos muito pequenos, né, diante do mundo. Né? E tem coisas que são modificáveis na vida e outras coisas não modificáveis. E eu aprendi a ter tolerância com as pessoas. Então, além de um momento difícil da minha vida, foi um momento de grande aprendizado também. César, você é de esquerda ou de direita? E se você é de direita, você é liberal, conservador, libertário ou anarcocapitalista? Eu sou de direita conservador, né? Porque eu tenho essa característica, como eu falei no início, do resgate dos valores. Tá? Então, a gente precisa retornar aos fundamentos. A moral judaico-cristã, a filosofia grega, resgatar os clássicos, o direito romano, que cada vez mais a gente vê que nossos direitos estão sendo achincalhados, né, jogados na lata de lixo. Então eu acredito muito no aprendizado, na reforma, no conhecimento passado, na melhoria por processos, manter o que está correto, não inventar, e modificar o que pode ser modificado. A esquerda, como você bem conhece isso, ela é revolucionária, ela quer derrubar tudo, é o processo de desconstrução. Temos que desconstruir essa ideia. Então, quando você ouvir isso, meu amigo, corra, corra que é problema. Tá? Então, a gente tem que construir a partir de bases. Né? O anarcocapitalismo, o ANCAP, assim, eu não sou adepto, né? Por quê? Porque eles consideram a ausência de Estado. E o Estado, quando foi formado, houve uma necessidade. Desde os primeiros relatos da civilização humana, os sumérios, sempre teve uma organização. Era o sacerdócio, o militar, o que tinha político. O homem precisa de um regramento natural. Tá? Então a gente não pode pensar que ele sozinho é capaz de resolver tudo sozinho, porque existem forças maiores que podem ser intermediadas por um Estado. Mas um Estado menor, um Estado que vai só gerir conflitos, não um Estado hoje, como mete a mão no bolso das pessoas e exerce um poder de sequestro de seus direitos hoje. Então eu sou conservador e essência, né, de essência. Quais são os três maiores problemas do Brasil hoje? Vamos lá. Eu acho que um dos problemas que o Brasil teve há muito tempo, e hoje está começando a corrigir, é o modelo econômico brasileiro. Tá? Então, a gente saiu de um modelo econômico centralizador, um modelo econômico planificado, keynesiano, isso tanto com o processo do esquerdismo nesses anos todos, né? Também com o regime militar, você teve um processo de economia planificada durante muito tempo. Aliás, a República foi um grande golpe, né? A gente costuma falar isso porque durante a monarquia, durante o Império, o Brasil se expandiu. O Brasil é respeitado no mundo todo. Dom Pedro II arbitrou alguns conflitos na Europa, né, para você ter ideia. Então, era muito respeitado o Brasil. E graças ao Império, a gente teve essa estabilidade até hoje. E a República não, é um balcão de negócio, como o Rui Barbosa falava. Né? Então, é um grande balcão de negócio a República. Então, nesse modelo econômico planificado, prejudicou muito e trouxe muita pobreza. Com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, aí tem o brilhante Paulo Guedes, exerceu um modelo onde você descentraliza, você reduz impostos, você reduz taxas, né? Você faz com que a liberdade econômica ela seja exercida de forma mais fácil.
Então, isso dá uma inovação econômica para o país, dá um desenvolvimento grande para o país e resgata de forma mais rápida. Tanto que outros países, com a pandemia e com a guerra da Ucrânia, tremeram muito mais. O Brasil ali, né, ele conseguiu segurar nessa turbulência, graças ao novo modelo econômico. Então, o risco hoje é a mudança desse modelo econômico, que a gente não pode perder essa oportunidade, né, de manter o presidente Bolsonaro e ampliar a direita nos seus processos de Assembleia e da Câmara Federal. Outro grande problema que nós temos, que eu, né, identifico, é o crescimento do narcotráfico, principalmente no Nordeste brasileiro. Coincidência ou não, vou falar coincidência aqui, né, ou não, surge com o crescimento de governos de esquerda no Nordeste. Então, os governos de esquerda ampliaram esse poder, né, no Nordeste brasileiro e ampliou também o crescimento, né, houve um crescimento do narcotráfico. E aqui em Salvador é uma guerra territorial grande do narcotráfico. Então, eu acredito que esse crime organizado é outro grande problema que nós temos aqui no país. E outro grande problema é que a gente tem alguns ministros da corte, né, que exercem o poder fora de suas competências. E a gente amplia para o ativismo judicial. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, foi em Santa Catarina, não foi no Paraná, não estou lembrado agora, teve um projeto de lei aprovado do homeschooling, foi votado pela Assembleia Legislativa, ou seja, pelos deputados que foram eleitos pelo povo, foi sancionado pelo prefeito, pelo executivo eleito pelo povo, mas o desembargador acanetou e disse que não vai funcionar no Estado. Né? Então, como é que uma pessoa com a caneta acaba com toda uma votação de representantes que o povo escolheu? Então, esse ativismo judicial hoje é prejudicial ao nosso país. E no seu ápice, lá na Corte Suprema, nós temos alguns ministros que passam de sua competência. Eu acho que esses seriam os três problemas que eu acho maiores no país hoje. Nós estamos entrevistando César Leite, candidato a deputado estadual na Bahia. É mais uma entrevista da série que nós estamos fazendo com candidatos de todo o país. César, qual é o seu projeto principal, se você for eleito? Como eu falei anteriormente, eu quero fazer a defesa das liberdades. Eu acredito muito na liberdade do homem para produzir, da liberdade do homem para empreender, para ter o crescimento. Eu tenho um exemplo, de quando eu fui vereador, um autista. Eu coloquei como assessor, né, do gabinete o primeiro autista do Brasil, Emerson. Ele era considerado alguém que não tinha capacidade, né, com a mãe, ficava lá na casa dele com 20 e poucos anos. E quando a gente levou para o gabinete, Roberto, coloquei uma psicóloga, foi cuidando, dando atenção. Ele falava um português correto, escrevia corretamente, fazia parte de clipagem para ele. Começou a receber o seu dinheiro. Então, quando eu falo em relação a pessoas com deficiência, não é o assistencialismo, mas sim capacitar e dar oportunidade de emprego, de trabalho. Ele começou a receber o dinheiro dele, começou a arrecadar e começou a sustentar a família dele, uma família pobre. A ponto, inclusive, de ele conseguir uma namorada. E a mãe ficou desesperada, Roberto, quando ele conseguiu uma namorada, né? Meu Deus, agora vai levar o dinheiro do meu filho. Olha como é que a mãe pensa, né? E aí a gente pôde mostrar que o emprego, ele é modificador. Ele é o principal agente de transformação, né, de retirada da pobreza, de dar independência. Então, meus projetos todos serão voltados para a liberdade. Tanto da liberdade de expressão, a liberdade econômica que a gente precisa estar aqui na Bahia. A lei de liberdade econômica não está sendo implementada aqui na Bahia. Eu vou ser uma voz ativa. Eu aqui, durante o lockdown, entrei com o processo contra a prefeitura para manter aberto o comércio. Então, eu acho que a defesa da liberdade é o meu ponto principal de trabalho dentro da Assembleia Legislativa. Qual é a sua posição sobre legalização das drogas? Olha, eu sou totalmente contra a legalização, totalmente contra, porque eu vejo no dia a dia as consequências do uso das drogas. Tá? Não somente o aumento da velocidade, mas pessoas que entram no processo de doença contínua, que desagrega a família. Eu já fiz uma vez um resgate de uma pessoa, né, que era esquizofrênica, mas também era patologia dual, né, esquizofrênico e utilizava drogas. Imagine que ficava trancado em casa, com risco dele agredir a família ou de ser agredido pela comunidade. Então,
o processo de drogas, do uso das drogas, só traz malefício à família, prejuízo à saúde pública, aumento da criminalidade. Em nenhum momento a legalização ela torna algo benéfico para a sociedade, em nenhum momento. Esse discurso é um discurso de políticos que querem desagregar, que querem criar o caos, tanto no Estado, nas cidades e no país. Então eu não vejo com bons olhos. As experiências de outros países com a legalização foram experiências ruins. Pelo contrário, foi aumento da criminalidade nesses países com a legalização das drogas. Então, é algo que nós devemos combater veementemente. Qual a sua posição sobre o direito à posse e ao porte de armas? Esse assunto é muito interessante porque acabou virando polêmica, quando não era polêmica, até 2003, né, 2004, quando teve isso, não era polêmica. O Brasil sempre foi armado, né? O Brasil sempre precisou, as pessoas andavam armadas para manter a sua segurança, para a sua defesa, inclusive. Isso foi mais de 400 anos no Brasil. Apenas com o Estatuto do Desarmamento é que veio essa polêmica e essa falácia dizendo que havia um crescimento da criminalidade por conta do armamento, e aí vamos tirar as armas dos civis para que reduza a questão da criminalidade e da violência. Quando hoje a gente vê que aumentou, então não tem relação nenhuma o desarmamento com a redução da criminalidade. Isso é uma política de esquerda, é uma política adotada em todo o mundo, quando você tem um governo centralizador. E a gente vai lembrando de Getúlio Vargas, ditador, que foi um dos primeiros a começar a recolher as armas dos civis. Depois vem o Fernando Henrique, de esquerda, com a formação dos registros, né? Em outros lugares do mundo que foram sequestradas as armas, nós vimos que culminou com ditaduras. Então é um processo de ditadura, de centralização do poder, que a esquerda, né, os sistemas coletivistas adoram fazer. Então eu sou favorável ao porte de armas, sim, as pessoas, como sempre foi no Brasil. O que falta, sabe o que é, Roberto? É punição, meu amigo. Porque no dia que o cara souber que ele fizer uma cagada, matar alguém, tá? E ele for punir 20 anos, meu amigo, ele tem que pegar 20 anos de cadeia. Isso vai ser o freio. Não é você tirar a arma, você vai tirar a faca, você vai tirar o carro. Não há sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. O problema é a falta de punição e não a arma em si. Eu sei que algumas forças de segurança falam, não, o civil não está preparado, porque tem que ter técnica, tem que fazer isso, aquilo, outro, tem que fazer curso daquilo, aquilo, outro. Olha, eu já vi tantas cenas, você pode acompanhar na internet, de senhorinha com uma arma, uma pistolinha em casa, dá um tirinho e o cara fugir, ó, o malandro fugir, porque ela nem registra na polícia. Esse é outro problema, né, Roberto? Então, se você está na tua casa, você dá um tiro para cima, você não atingiu ninguém, o cara fugiu, você não foi na delegacia, dá registro. Então, para a sociedade, não existe esse caso, mas esse caso existe na realidade. Então, eu acho que é uma falácia essa questão do treinamento. Claro, você tem que ter a prática, tem que ter os clubes de tiro, mas não pode ser um impeditivo. Então, eu sou a favor do porte de armas. Qual é a sua posição sobre controle de postagens em redes sociais, sobre as agências checadoras de fatos e sobre as pessoas que são processadas por terem dado uma opinião? Isso é uma loucura, né? Eu acho que no ordenamento jurídico não existe crime de opinião, né? O que existe, o que está tendo hoje são 11 constituições. Então, assim, os ministros são guardiãos, né? Guardiões? Não, agora pegou. São guardiães da Constituição. Desculpe pelo erro do português. Guardiães da Constituição. Eles não podem alterar nem editar a Constituição. Então, isso realmente é um absurdo que está acontecendo no mundo todo, né? Eles atraem a pessoa, o cidadão, a fazer uso das redes sociais. As redes sociais você acha que é privada, que é teu, que você pode escrever, pode comunicar da forma que você quiser, mas existe um cara que diz que pode e que não pode. Como assim? Pera aí. Então é minha rede social ou não é minha rede social? Eu estou utilizando essa rede aqui como um instrumento? Ela é um instrumento. Ela não é finalidade do dono do Facebook ou do Instagram. Tá? Então é um absurdo o entendimento que está tendo hoje. É um absurdo você prender deputado federal como o Daniel Silveira, né? Ele exercendo o seu direito, na verdade, exercendo o seu dever de parlamentar, eleito pelo povo. E você chega e acaba prendendo um parlamentar, passando da competência que é a instituição da corte. Então, muitas coisas estranhas estão acontecendo e sou absolutamente contra. César, se você for eleito,
como é que o seu eleitor vai se comunicar com você? Olha, como sempre, né? Então, minha mulher até brinca, eu nunca vi um político tão acessível como você. Todo mundo tem meu celular, todo mundo conversa comigo. Eu acho que esse é o papel do político, né? Da pessoa pública. Então, como as pessoas conseguem entrar em contato com o César Leite? Pelo telefone mesmo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. E-mail eu odeio, mas tem gente que manda e-mail, de vez em quando eu vejo e-mail, né? Mas não gosto muito não. No gabinete, eu pretendo fazer também encontros com segmentos, então, com segmento cristão, evangélico, com segmento de produção, né, industrial, de serviços. Então, eu pretendo fazer isso de forma temporária, cada mês um encontro, para ouvir as demandas, né, que é importante o político estar na rua, não estar dentro do gabinete. Mas é muito fácil estar em contato comigo, Roberto, tem muita dificuldade não. Olha, agora vamos para a penúltima pergunta, que você pode responder totalmente, parcialmente ou pular se você quiser. A pergunta é: em quem você vai votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual? Eu acho que fica talvez o pessoal do TSA não goste tanto, mas quando a gente bota essa bandeira fica fácil em saber quem é que a gente vai votar, né? Então, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, 22. O presidente Bolsonaro, ele colocou o João Roma aqui como candidato a governo da Bahia. Então, eu estou apoiando o João Roma, apesar de estar num partido que não apoia o João Roma aqui. Mas o presidente do meu partido, que é o Heber Santana, que é muito democrata, é um cara que de um caráter excepcional, apoiador do nosso presidente Bolsonaro, então é um apoiador, e ele entendeu esse processo, foi quando eu conversei com ele, que é para o Partido Cristão, né, que é um partido que eu respeito muito, e falei, olha, vou apoiar o candidato do meu presidente Bolsonaro, e foi João Roma, e ele entendeu isso, e eu apoio hoje João Roma para governo. A doutora Raíssa Soares, que é uma colega médica, tá, sendo candidata também a Senado aqui, eu conheci Raíssa há 2 anos, quando a gente fez um trabalho importante contra a Covid, né? Os médicos contra a Covid, então a senadora. E para deputado federal, eu tenho 2 grandes nomes. O primeiro é Heber Santana, esse que eu acabei de falar, que é uma pessoa democrata, de bom caráter, é meu irmão em Cristo, ele é candidato a deputado federal, apoiador do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que ele vai fazer um grande mandato. Então ele é do PSC. Do PSC que eu não estou tendo nem televisão nem rádio, viu, Roberto? Então foi uma opção minha, porque senão eu teria que apoiar o ACM Neto. Eu falei, não. Eu vou por convicção. Minha convicção é João Roma. Então não tenho nem televisão e nem tem rádio. Mas eu tenho o Roberto Bota aqui. Eu tenho as pessoas que me ajudam nas redes sociais a chegar lá. E o outro grande nome também é o André Porciúncula, que é candidato a deputado federal. Foi secretário nacional de Cultura, né? Um homem de confiança do nosso presidente Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro também apoia o André, muito forte aqui na Bahia. André também é um cara de um caráter excepcional, preparado, tomou vários processos aí de redes de TV, né, por fazer o que deve ser feito, tirar dinheiro de quem não merece e dar para quem merece. Então esses são meus 2 grandes apoios aqui na Bahia. E deputado estadual sou eu, né? Deputado estadual sou eu, né, Roberto? César Leite, 20022. Essa é a minha última pergunta. Para encerrar, eu queria que você dissesse por que os eleitores devem votar em você. Eu tenho uma dificuldade, porque fica parecendo uma coisa presunçosa. Ah, vote em mim por causa disso. Mas assim, eu tenho 10 anos de história, né? Uma história de coerência, de caminhadas. Claro que eu dei cotoveladas, dei caneladas, tive erros, apoiamentos que a gente hoje se arrepende, fala, meu Deus, poxa, foi o que aconteceu. Mas tomei novo rumo, sacudi a poeira, né? Porque sempre tive princípios e valores. E com isso eu trouxe maturidade. Então, hoje já estou um pouco mais velho, já sei o que é que eu quero, né? Já sei o resgate que precisamos fazer. Durante a pandemia aqui, eu lutei muito para abrir o comércio. Eu entrei com um processo contra a Prefeitura de Salvador, que fechou tudo, fechou a igreja, né? Fecharam o comércio aqui. Eu lutei para retirar a taxa de publicidade. Pra você ter uma ideia, aqui em Salvador era o único lugar que cobrava taxa de comerciante dentro de shopping, de área privada. Não existe isso. Então foi 4 anos eu batendo e graças a Deus eles esperaram só eu terminar minha verança para eles tirarem, para não dar ali o braço a torcer, mas a gente conseguiu realizar isso para os comerciantes. Então é alguém que está do lado das pessoas, é alguém que fala a língua das pessoas, é alguém que está na rua sentindo o sofrimento,
É alguém que tem dentro de casa 2 filhos, que sabe muito bem as dificuldades que vivem as pessoas com deficiência. Então, nossa família azul, autista, pessoas com deficiência, as pessoas que querem uma pessoa independente, como eu sou independente no meu posicionamento, aí vai votar em César Leite para deputado estadual 20022. É logo ali, é domingo, daqui a pouco. César, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. E a gente se vê em breve. Muito obrigado. Um grande abraço, César. Sucesso. Eu que agradeço, Roberto, pela oportunidade. Fica com Deus e em breve quero ver você aqui em Salvador. Assim que terminar essa loucura toda. Fica com Deus, meu amigo. Deus Tudo de bom. quiser. Tchau, tchau.